Bom, sabe, na maioria das vezes quando a gente fala sobre auditorias financeiras ou até, tipo, diagnósticos empresariais, existe uma expectativa muito, mas muito clara de precisão matemática. Aham, com certeza. É como engenharia civil, né? Exato. Alguém vai lá, olha para um extrato bancário enorme, vê uma linha vermelha indicando um saldo negativo e o contador simplesmente aponta o dedo e diz algo como: olha, tá aqui o erro, faltou um zero aqui. E isso traz um conforto enorme, sabe? Porque é algo totalmente binário. O erro está documentado ali no mundo físico. Ou faltou ou não faltou, não tem muito o que discutir. Sim, a matemática não deixa lá muito espaço para debates filosóficos sobre qual era a intenção de quem digitou aquele número. A gente adora quando as coisas são visíveis, né? Com certeza. Quando podem ser categorizadas e resolvidas com um simples clique ou uma transferência bancária. Mas, e se a gente tirar essa auditoria do mundo seguro das planilhas iluminadas por telas de computador? E se a gente levar isso para o campo puramente espiritual? Aí a conversa muda de figura completamente. Pois é, de repente aquele extrato bancário exato desaparece. E a gente entra num território de diagnóstico que é, honestamente, bastante assustador. Porque a auditoria não é feita nos livros caixa de uma empresa. Ela é feita na própria pele. Uau! Literalmente na pele. Bom, olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje nós temos em mãos um material de estudo que é simplesmente fascinante para quem está acompanhando. É um material muito rico, trata-se de um ensinamento do Moré André Clem Rosa. Exatamente, e ele nos traz uma história racídica antiga muito profunda que aconteceu na cidade sagrada de Tzfat. E para dar sustentação a essa narrativa toda, nós temos textos de apoio absolutamente densos, sabe? Textos do Zohar, que é a obra fundamental da Kabbalah, e do Tanar, que é a base da Torá. Isso. O cenário dessa história nos transporta lá para o século XVI e nos apresenta duas figuras históricas imensas. Sim, de um lado a gente tem o sagrado Arizal. Ele é reconhecido como um dos maiores mestres e, decodificadores da Kabbalah que já pisaram na Terra. Aham. E do outro lado, nós temos um homem chamado Rabbi Moshe Galante, que era um indivíduo extremamente rico, dono de um verdadeiro império de tecelagem naquela época. Mas olha, apesar de toda essa riqueza financeira, ele possuía uma característica que o destacava muito, uma humildade que era, assim, incomensurável. E a nossa missão com esse mergulho de hoje, para quem nos ouve, é usar a história desses dois homens para entender uma coisa muito específica: o peso espiritual microscópico das nossas ações cotidianas. Principalmente as nossas ações financeiras, né? Sim, sim. Sabe aqueles pequenos detalhes, aqueles centavos que muitas vezes passam despercebidos no nosso dia a dia, que é tão corrido? A gente ignora isso o tempo todo. Pois é. A gente vai tentar entender como essas minúcias afetam diretamente a nossa alma e o nosso fluxo de abundância. Então, ok, vamos desvendar isso. Tudo começa com um encontro, né? Isso. Um encontro e um pedido que, sendo bem sincero, requer um nível de coragem absurdo. Ou de vulnerabilidade, né? Eu não sei se seria muito compreendido hoje em dia. É um pedido que subverte completamente a forma como a sociedade moderna lida com os próprios erros. Em vez de esconder as falhas atrás de, uma equipe de relações públicas, o Rabbi Moshe procura ativamente por elas. Sim, ele, sabendo do nível espiritual absurdo do Arizal, vai até ele em Tzfat e faz um pedido muito inusitado. Ele basicamente diz: mestre, por favor, olhe para minha testa e me diga o que eu fiz de errado. Caramba! Ele pede isso de forma muito direta. Ele quer saber os próprios pecados, sabe? Os erros que ele cometeu sem perceber, para poder fazer o seu tikkun, a sua correção ainda em vida. Para evitar qualquer sofrimento depois da morte. E no começo, o Arizal recusa prontamente. Ele argumenta que o Rabbi Moshe é um homem super honrado, um pilar da comunidade e que não precisa passar por esse tipo de escrutínio. Mas o Rabi insiste fervorosamente. Ele argumenta que é uma mitzvah, um mandamento da Torá, que o mestre ajude ele a se corrigir. E, bom, diante dessa insistência baseada na lei espiritual, o Arizal cede. Eu acho isso fascinante, porque é tipo pedir uma ressonância magnética espiritual. Exato. Ou, sei lá, passar por uma catraca de biometria cósmica.
É muita coragem pedir para alguém ler os seus defeitos bem ali, no seu próprio rosto. O fascinante aqui é justamente a mecânica por trás desse olhar. Quando o Arizal concorda em olhar para a testa dele, não estamos falando de uma metáfora poética, sabe? Não é figura de linguagem. Não, não é. Ele não está tentando ler expressões faciais de culpa ou algo de psicologia. O material de apoio que a gente tem traz uma frase muito direta do Zohar, em aramaico, que fundamenta isso. Qual é a frase? Eku ovedim divar naser trishmu beampoi. Traduzindo literalmente, isso significa que todas as ações do homem estão gravadas em seu rosto. Peraí, eu preciso interromper um segundo. Porque isso me parece incrível, mas gera uma certa confusão na minha cabeça. Pode falar. Como isso funciona na prática? Quer dizer, se uma pessoa comete um erro, aparece literalmente uma letra hebraica brilhando na pele dela? A Cabala não é contra essa ideia de feitiçaria ou de mágica? Ah, sim, com certeza. E é fundamental a gente não confundir isso com mágica, de jeito nenhum. Tá. A mágica, na visão da Torá, é uma ilusão ou até uma manipulação de forças impuras. O que o Arizal fazia era outra coisa. Era a leitura de uma realidade espiritual muito tangível, porém sutil. Entendi. E como ele acessava isso? Ele possuía um nível de elevação que é conhecido como Ruar HaKodesh. É o dom da inspiração divina. Na visão cabalista, o corpo humano não é apenas tipo um amontoado de biologia. É mais do que células de tecidos. Exato. O corpo é como se fosse o hardware, sabe? E a alma seria o software. Cada pensamento, cada palavra e cada ação que uma pessoa realiza no mundo físico gera uma energia. E essa energia não desaparece no vácuo, certo? Nem um pouco. Ela imprime uma espécie de código espiritual no Metzar. Metzar? Isso, Metzar é a região da testa. Nossa, é como se a testa fosse tipo o monitor de um computador exibindo o código-fonte daquela pessoa em tempo real. Exatamente essa a analogia. Para a imensa maioria de nós, que estamos limitados a esse mundo físico denso, essa testa parece apenas pele, osso e talvez algumas rugas de preocupação, né? É, só um rosto normal. Mas para um justo tzadik com Ruar HaKodesh como o Arizal, o Metzar funciona como um letreiro luminoso. É um pergaminho onde a história espiritual inteira da pessoa está escrita. É a manifestação física de um estado puramente espiritual. Perfeito, é isso. Sabe, essa explicação muda tudo. O Arizal não está adivinhando nada. Ele está literalmente lendo um prontuário médico espiritual. Lendo as letras de energia. Então, voltando para a história, ele olha para o monitor da testa do Rabi Moshe Galante e o diagnóstico que aparece ali, não é nada agradável. Nem um pouco agradável. O Arizal revela que há gravada com muita clareza a marca do pecado de roubo. O famoso Gezel, né? Isso. E a palavra Gezel tem um peso avassalador nesse contexto da Torá. Não é apenas pegar algo emprestado e esquecer de devolver para um amigo. É mais profundo. Muito mais. É a apropriação indevida da própria energia vital de outra pessoa. Nossa, isso me parece aterrorizante. Quer dizer, a gente está falando do Rabi Moshe, que era o dono de um império. Um homem super reconhecido pela caridade. Imagina o choque absoluto. A primeira coisa que deve ter passado pela cabeça dele ao ouvir a palavra roubo, a cabeça dele deve ter feito as contas super rápido. Com certeza, ele deve ter pensado, bom, se eu nunca roubei ninguém ativamente nas ruas, a única explicação plausível é que tem um erro sistêmico na minha empresa. Sim, na folha de pagamento ou nos acordos comerciais. E aí, imediatamente, ele toma uma atitude muito drástica. O que ele faz é impressionante. Ele reúne absolutamente todos os trabalhadores dele, dezenas de pessoas da tecelagem, e ele implora para que todos recalculem os próprios salários, os acordos, para ver se alguém foi lesado. E os funcionários ficam super confusos, né? Muito. Eles respondem que não, que o salário é ótimo, que ele sempre pagou em dia e que não falta absolutamente nada. Mas ele não se dá por satisfeito com essa resposta. Ele vai além. Muito além. Ele pega uma bolsa gigantesca, cheia de moedas de alto valor, joga na mesa bem na frente de todos os funcionários e diz: peguem o que for preciso, eu abro mão desse dinheiro legalmente como um presente. Incondicional, né? Ele só quer limpar qualquer dúvida. Exato. E os trabalhadores, orgulhosos do acordo que já tinham com ele, simplesmente recusam.
Ninguém pega uma única moeda. É aí que o comportamento dele pode parecer, para um observador puramente pragmático, uma loucura completa. Sim, e olha, aqui eu preciso fazer o papel de advogada do diabo por um momento. Porque, vamos ser bem sinceros, isso não soa como uma reação de pânico totalmente desproporcional. Como assim? Quer dizer, levantar uma fortuna em dinheiro vivo, colocar numa mesa e implorar para dezenas de pessoas pegarem o quanto quiserem. Tudo porque um mestre espiritual olhou para sua testa e disse que viu uma mancha. Olhando por esse lado material, sim, soa extremo. Se a gente trouxesse isso para o mundo corporativo atual, tipo, se um CEO de uma multinacional fizesse isso por causa de uma consulta espiritual, o conselho de administração tiraria ele do cargo no dia seguinte. Alegando insanidade financeira, com certeza. Exatamente. Mas olha, isso levanta uma questão importante, que é o abismo monumental que existe entre o que o nosso sistema de justiça considera um pequeno erro contábil e o que o mundo espiritual considera um bloqueio estrutural severo. Tem uma diferença grande aí. Enorme. Na visão cabalística, o pânico do Rabi Moshe não é loucura de jeito nenhum. É 100% justificado e muito racional dentro das leis espirituais. Sério? Por causa do Gezel? Sim, o menor traço de Gezel, de roubo, não é só uma infração moral, um errinho que a gente resolve pagando uma multa no trimestre seguinte. O Gezel cria um parasita energético. Um parasita? Algo que a Kabbalah chama de clipá. Tá, peraí. Eu preciso dar um passo atrás aqui para ter certeza de que estamos acompanhando. Clipá não é apenas uma palavra antiga para pecado ou um conceito moral abstrato. O que é isso na prática? De forma alguma é só um conceito moral. Clipá significa literalmente casca ou concha. Casca. Isso. É uma entidade energética muito real. Vamos imaginar a essência da alma humana como uma lâmpada de extrema potência. Ok, uma lâmpada brilhante. A luz infinita do Criador quer fluir através dessa lâmpada para iluminar o mundo físico, para trazer vitalidade para a pessoa. Quando a pessoa comete uma transgressão, especialmente algo ligado à injustiça, ela cria uma casca espiritual densa ao redor dessa lâmpada. E cada pequeno desvio é tipo uma nova camada dessa casca. Exatamente. Quanto mais ações egoístas ou injustas, mais grossa a casca se torna, até que a luz fica completamente bloqueada, aprisionada no escuro. Então a pessoa continua viva biologicamente, mas o fluxo da vitalidade superior dela está estrangulado. Estrangulado por essa casca, pela clipá. Nossa! Ou seja, a clipá funciona tipo como uma barricada que nós mesmos construímos, bloqueando a nossa própria conexão com a fonte. Perfeitamente, você resumiu perfeitamente. Agora tem um detalhe crucial para responder a sua dúvida sobre o pânico do Rabi Moshe. Por que a reação dele foi tão extrema? É porque ele surtou tanto com isso. Para a maioria das pessoas que vivem o dia a dia acumulando várias cascas menores, por, sei lá, pequenos deslizes, fofocas ou pequenas vantagens indevidas, uma casca a mais não causa tanto desconforto assim. O sistema já está anestesiado pela falta de luz. Exato. Mas o Rabi Moshe era um homem de uma pureza espiritual elevadíssima. A alma dele era brilhante, era uma lâmpada limpíssima, sem bloqueios. Entendi onde você quer chegar. Então, quando surgiu essa clipa do roubo, por menor que fosse a quantia envolvida, a sensação na alma dele era como um grão de areia caindo num olho bem aberto. Claro. Faz todo sentido. Quando o olho está totalmente limpo, qualquer poeira causa uma agonia imediata e insuportável. Exato. A dor espiritual era aguda, era sufocante para ele. A urgência de colocar a bolsa de dinheiro na mesa não era uma tentativa de limpar a imagem pública ou evitar um processo. Era um ato desesperado de sobrevivência espiritual. Isso. Ele precisava retirar aquele grão de areia do olho para voltar a enxergar a luz divina. Para ele, todo o ouro daquela bolsa não valia nem um segundo de desconexão. Uau! Sabe, essa analogia do grão de areia no olho explica perfeitamente a urgência. Faz todo sentido agora. E, bom, é no meio desse desespero todo, com aquela fortuna na mesa e aquele silêncio pesado na sala. Com todo mundo se recusando a pegar o dinheiro. Isso. É aí que algo minúsculo acontece. E é exatamente aqui que a coisa fica realmente interessante, sabe? É o momento em que a precisão espiritual se manifesta ali no mundo físico. Sim. A sala tá super tensa,
Os tecelões, que eram homens fortes e muito trabalhadores, estão ofendidos com a ideia de pegar um dinheiro que acham que não pertence a eles. O que mostra a honestidade do grupo também, né? Com certeza. Mas então, do meio desse grupo todo, sai uma senhora. Uma mulher mais velha. Uma mulher super humilde, que também trabalhava ali na fábrica. Ela vai caminhando lentamente até a mesa. O silêncio deve ter sido ensurdecedor. Imagina a cena. Todo mundo olhando. Todo mundo olhando. Ela enfia a mão na bolsa gigante de dinheiro, procura ali no meio de tantas moedas de ouro e prata, e sabe o que ela tira de lá? O quê? Exatamente 2 tostões de cobre. 2 tostões. Uma quantia totalmente irrisória. Ela guarda as 2 moedinhas, volta para o lugar dela e se recusa veementemente a pegar até mesmo 1 centavo a mais. Mesmo com o Rabi implorando? Mesmo com os apelos frenéticos dele para que ela pegasse mais, como garantia. E o episódio na fábrica termina assim. O Rabi volta apressado para o Rizal. E o que o mestre diz? O mestre, ele até a testa dele de novo, dá um sorriso aliviado e diz: a marca do Gesell sumiu. O letreiro luminoso estava limpo novamente. Nossa, e a revelação do motivo é o que sustenta todo esse ensinamento que a gente está trazendo. Exatamente. Porque o Arizal revela que aquela senhora idosa não era apenas uma funcionária qualquer. Ela era dona de uma habilidade excepcional, sabe? Uma profissional de mão cheia. Sim, ela produzia um tecido de uma qualidade ligeiramente superior aos outros e o trabalho dela valia exatamente 2 tostões a mais por mês. E o Rabi não percebeu isso na hora de pagar. Não. Como ele fez o pagamento de forma padronizada, sem notar esse detalhe de excelência dela, ele pagou o mesmo salário que pagava aos outros, ou seja, ele reteve esses 2 tostões que eram dela por direito absoluto de mérito. Uma diferença totalmente invisível. É essa fração minúscula de valor não pago era a sujeira que estava criando aquela quita lipá gigante e manchando a alma de um dos homens mais ricos e bons da cidade. 2 tostões de cobre. É quase inacreditável pensar na proporção do bloqueio cósmico gerado por algo tão pequeno no nosso mundo físico. É de explodir a cabeça. E olha, isso demonstra também a integridade profunda daquela trabalhadora. Ela poderia ter pegado um punhado de ouro ali usando a justificativa de que o patrão disse que era um presente incondicional. Com certeza, estava liberado. Mas ela tomou apenas a energia que era correspondente ao seu próprio esforço. Nada menos, mas também absolutamente nada mais. É muito impressionante. Isso me faz pensar imediatamente em como a gente lida com as finanças hoje em dia, sabe? Trazendo para a nossa realidade... Imagina o mundo corporativo atual. A gente não está falando aqui de um grande escândalo de corrupção, de um político que desviou milhões para uma conta num paraíso fiscal. Não, foi uma micro-injustiça invisível. Pensa num aplicativo de entregas moderno ou num software de vendas. Imagina que tem uma falha mínima no algoritmo, bem pequenininha, e o sistema não repassa, 13 centavos de uma comissão de um motorista. Nossa, 13 centavos. Na auditoria normal, que a gente mencionou lá no início, no nosso mundo físico, isso seria justificado como um simples erro de arredondamento de software. Passaria totalmente despercebido. Nem entraria no relatório principal. Mas, no mundo espiritual, esses 13 centavos retidos não são apenas números perdidos no código. Eles acendem uma luz vermelha ofuscante e acionam uma sirene na alma do empregador ou dos donos daquela empresa. É muito grave. Se conectarmos isso com o panorama geral da sabedoria judaica e entendermos o porquê disso acontecer com tanto rigor, a gente encontra a raiz absoluta disso no livro de Vaikirá. Vaikirá, que é Levítico, certo? Isso mesmo, Levítico. Mais especificamente no capítulo 25, versículo 17. Esse texto decreta, abre aspas, Velo tonu ish etamito, que significa, e não enganareis cada um ao seu próximo. E a Kabbalah leva isso num sentido muito literal e energético, né? Demais. A Kabbalah não vê a justiça financeira apenas como uma convenção social que os humanos criaram para manter a paz civil ou para evitar processos trabalhistas. Não é só um código de conduta do RH. Não. A justiça financeira é tratada como a própria física estrutural do universo. A física do universo
Tá, explica melhor como essa engenharia funciona. Porque, como é que dois tostões quebram as leis da física espiritual? Bom, para entender a mecânica disso, a gente precisa olhar para a árvore da vida cabalística. O fluxo de energia divina desce do infinito por vários canais interligados. Certo. Para a gente não se perder, vamos focar a atenção em dois canais vitais para essa nossa discussão hoje: Yesod e Malhut. Yesod e Malhut. Tá, o que eles são? Yesod se traduz como a fundação. Ele funciona como um grande funil cósmico, sabe? É por ali que toda a energia espiritual, toda a vida, abundância, prosperidade, passa antes de se materializar. Um funil gigante de energia. E o Malhut? Logo abaixo de Yesod está Malhut, que é a realeza. Malhut representa nosso mundo físico, o mundo da manifestação concreta. É onde essa energia de Yesod se transforma em resultados tangíveis para nós. Tipo, o dinheiro na nossa conta bancária, a nossa saúde. Isso, as oportunidades de negócios, o pão que a gente coloca na mesa. E o que liga esse funil espiritual, que é Yesod, ao nosso mundo físico, que é Malhut, é uma válvula. Ah, e quem controla essa válvula? Essa válvula é operada fundamentalmente pela nossa justiça, pela integridade nos nossos relacionamentos interpessoais e, muito especificamente, nos acordos comerciais e financeiros. Nossa, ou seja, a maneira como a gente lida com o pagamento de um encanador, de um funcionário ou de um fornecedor afeta diretamente se essa tubulação cósmica fica aberta ou fechada. É exatamente esse o mecanismo. E é por isso que é preciso entender que, na visão profunda do Zohar, o dinheiro não é só um pedaço de papel impresso. Ou um númerozinho digital mudando de tela no celular. O dinheiro é energia. Ele é a condensação da energia vital de uma pessoa. O dinheiro representa as horas de vida que aquela pessoa gastou trabalhando, o suor, o intelecto, o esforço muscular que ela colocou ali. Faz muito sentido. Então, quando Rabi Moshe, mesmo sem nenhuma intenção de malícia, reteve os 2 tostões daquela senhora, ele não estava apenas segurando um pedacinho de cobre no cofre dele. Ele estava retendo a própria energia vital dela. Ele estava mantendo em cativeiro um fragmento da alma daquela mulher. E o universo reage a isso imediatamente, sabe? Isso causa um curto-circuito instantâneo no canal de Yesod que a gente acabou de falar. A válvula fecha. O fluxo de Hesed, que é a abundância infinita e a bondade incondicional do Criador, esse fluxo desce pelo canal, mas encontra essa fração de energia roubada e bate na clipá. E aí o fluxo para. O fluxo para. A Kabbalah nos ensina que os mundos superiores operam com uma precisão que ultrapassa a nossa nanotecnologia. Não existe essa história de margem de erro ou de arredondamento no fluxo de Yesod. Se um valor não pertence por direito cósmico a uma pessoa e ela mantém esse valor com ela... Essa energia estrangeira obstrui a própria tubulação de receber mais abundância. Uau! Sabe, isso é profundamente transformador. Porque muda completamente a perspectiva cultural que a gente tem sobre o que é fazer bons negócios. Muda de cabeça para baixo. Frequentemente, a nossa sociedade aplaude a ideia de negociar até o último centavo, de espremer um fornecedor ou atrasar de propósito o pagamento de um prestador de serviços só para manter o fluxo de caixa da empresa mais folgado. É o famoso jeitinho, né? O levar vantagem. É visto como ser o cara esperto. Exatamente. Mas o que o Zohar e essa história estão revelando é que, ao fazer isso, ao reter uma fração mínima do valor real do esforço de alguém, a gente está literalmente construindo uma represa de concreto na nossa própria tubulação de prosperidade. Uma represa que nós mesmos criamos com o nosso egoísmo. A pessoa ganha a ilusão de 2 tostões retidos no curto prazo do mundo físico, mas, em contrapartida, corta o acesso a um oceano infinito de Hesed, de abundância verdadeira lá no plano espiritual. E o custo-benefício dessa esperteza é um desastre absoluto. É a armadilha clássica do ego material, sabe? Esse ego que só consegue enxergar o agora e a matéria densa. Sim, é uma miopia espiritual. E o antídoto brilhante que o Rabi Moshe nos legou através dessa história é o sacrifício imediato do próprio ego para restaurar o fluxo da verdade. A verdadeira grandeza dele está aí, né? Sim, a grandeza e a humildade não residem só no fato dele ter tido a coragem de perguntar para o mestre quais eram os defeitos dele.
A grandeza está em ele ter acreditado nesse diagnóstico invisível com tanta firmeza. A ponto de abrir o tesouro dele na frente de todo mundo. Disposto a perder uma fortuna material gigantesca só para ter a certeza absoluta de que não ficaria com 2 tostões de energia estagnada de outra alma no cofre dele. Ele valorizou a limpeza do canal espiritual muito mais do que o balanço financeiro daquele mês. Então, o que tudo isso significa para quem está acompanhando este mergulho profundo conosco hoje? É o grande ponto, né? Sim, porque se a gente pegar tudo que nós destrinchamos aqui hoje, o ensinamento do Moré André Klein Rosa, a saga angustiante do Rabi Moshe Galante, os textos do Zohar e a mecânica complexa das esferas cabalísticas, O que a gente conclui. a mensagem central que emerge de tudo isso é que existe um mundo da verdade operando de forma silenciosa nos bastidores da nossa realidade física. E olha, nesse mundo de precisão milimétrica, absolutamente nada passa despercebido. Nenhum centavo não repassado passa em branco. Exato. Nenhum mérito não reconhecido, nenhuma hora extra não remunerada. A verdadeira humildade é o motor que nos leva a buscar essa correção constante, esse tikkun. E isso vale para todos nós. Para qualquer pessoa que está ouvindo isso hoje e que negocia contratos, ou que gerencia uma equipe de vendedores, ou que contrata alguém para fazer uma pequena reforma em casa, ou que simplesmente vive em sociedade, né? A grande lição é que a integridade não consiste apenas em não virar manchete de jornal por desviar milhões de fundos públicos. Não é só evitar grandes crimes. A verdadeira integridade mora na precisão microscópica de ser implacavelmente justo nas coisas minúsculas. E eu diria que esse rigor absoluto com aquilo que pertence ao esforço do outro não deve ser visto apenas como um fardo, sabe? Ou um dever ético chato imposto pelas leis humanas. Como deveríamos ver, então? É, na verdade, a manutenção preventiva mais inteligente do próprio canal de abundância de uma pessoa. Quando a gente garante que cada gota de esforço alheio seja devidamente reconhecida e recompensada com justiça, a gente mantém a via de mão dupla espiritual totalmente limpa. Vibrante e desobstruída. Isso, desobstruída para o universo continuar enviando vitalidade sem parar. Sabe, é impressionante, até um pouquinho assustador pensar que a gente carrega o nosso próprio extrato de conduta o tempo todo, estampado na nossa essência de forma tão indisfarçável. Tá escrito no Medsar, na nossa testa. O que me faz lembrar lá do comecinho da nossa conversa, nós falamos sobre aquela expectativa mundana de precisão de uma auditoria financeira, sobre a tranquilidade de ver o erro ali fechadinho numa célula de planilha de Excel. A segurança dos números na tela. Pois é, a grande sacada dessa história secular é que a ressonância magnética espiritual é ainda mais implacável e precisa que a mais avançada matemática humana que a gente tem. Ela não erra um único centavo. Porque ela enxerga energia por trás do número, não só o número vazio. Sim. Ela definitivamente não erra e olha, eu gostaria de deixar algo para nós pensarmos profundamente após o término dessa análise. Por favor. Ao observar a gravidade absoluta de toda essa narrativa, fica muito claro que reter, mesmo de forma puramente acidental e sem malícia nenhuma, apenas 2 tostões de alguém que entregou o seu valor gera um bloqueio muito profundo, uma clipa pesada e visível na alma. A gente viu o tamanho do estrago que 2 tostões causaram. Pois é. Essa mecânica exata nos convida a inverter a equação matemática e pensar no poder arrebatador da força oposta. Qual seria a magnitude da marca luminosa, do brilho deixado na alma de alguém quando se decide de forma deliberada pagar a mais pelo trabalho entregue? Nossa! Quando a gente reconhece e recompensa financeiramente um valor extra, uma dedicação, um talento ou um esforço que a própria pessoa talvez nem soubesse que possuía e nem tivesse cobrado por ele. Se reter o mínimo causa aquela escuridão toda e sufoca a luz... Imagina o impacto cósmico disso. A verdadeira explosão de luz que uma simples generosidade inesperada e não solicitada pode causar na abertura do nosso próprio canal de fluxo vital em Yesod. É uma reflexão espetacular.
É pegar a matemática fria das transações do dia a dia que a gente faz no automático e transformá-la numa oportunidade constante e ativa de gerar luz infinita. Exatamente isso. Fica aí esse pensamento poderoso para todos que nos acompanham hoje. Muito obrigada pela companhia e até nossa próxima jornada de descobertas.